Pessoal, façam silêncio, façam deferência, respeito, venha, porque a doutora em economia vai falar. Vamos ouvir o que a senhora Dilma Rousseff, a maior economista deste país, a mulher que levou o Brasil aos pináculos da economia, a mulher sapiens, a estocadora de vento, a mulher que disse que por trás de toda criança existe uma figura oculta, que é um cachorro, enfim. Essa mulher, esse gênio econômico, esse primor de gestão, de administração, de critérios monetários, enfim, essa mulher, essa sumidade, afirmou que a política monetária do Roberto Campos pode levar o Brasil a uma depressão econômica. Spoiler, vou dar um recadinho aqui para a senhora Dilma Rousseff, para nossa ex-presidenta. Dilma Rousseff, o que pode levar o Brasil a uma depressão econômica é o Lula copiando o seu governo. Isso aí que vai acabar com a gente, isso aí que vai destruir o nosso país. Mas vou dar uma olhada aqui nessa notícia trazida pelo site Brasil 247, só o pessoal do Brasil 247 para dar espaço para essa mulher dar pitaco sobre economia. Meu Deus do céu. Mas enfim, vou dar uma olhada nessa questão aqui, analisar essa notícia pra gente dar umas risadas juntos aqui. Melhor rir do que chorar, na verdade. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí, colaborar financeiramente aí com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada nessa notícia que chega a ser inacreditável. Eu tive que ler por completo para ver se não é uma piada. Pois bem, a gente sabe que existe uma queda de braço entre o Lula e o Campos Neto, né? O Roberto Campos Neto, que por sinal é neto de fato do Bob Fields, o Roberto Campos lá que a gente conhece muito bem. Então o Campos Neto aí é o presidente do Banco Central e o Banco Central, por força de lei, tem autonomia. O seu presidente não pode ser removido, exonerado do cargo pelo presidente da República. Ele cumpre o mandato. No final do seu mandato aí, o presidente indica um novo presidente para o Banco Central ou mantém o mesmo aí, porque ele pode se manter no cargo aí por mais um mandato. O mesmo se aplica aos diretores também do banco. Existe aí um critério escalonado em relação aos anos de governo, mas o fato é que no caso do presidente do Banco Central, ele só pode ser trocado no início do terceiro ano do mandato de um presidente. Então ele fica lá até o final de 2024 como presidente do Banco Central. Lula só vai poder indicar um capacho dele, um poste dele, no começo de 2025. E o Lula quer porque quer mudar isso desde já, seja alterando a lei que criou a autonomia do Banco Central, seja buscando uma forma de conseguir a exoneração conforme essa própria lei aí determina. Enfim, ele está fazendo de tudo para isso, e uma das estratégias dele e do seu partido é ficar batendo publicamente no Campos Neto aí para a situação dele ficar ruim, ele ficar numa saia justa, ele ficar constrangido e quem sabe aí renunciar ao cargo, que seria muito mais fácil para o Lula no final das contas, né? Mas então até a Dilma tá no meio dessa história aqui. A gente já viu a Gleisi Hoffmann falando publicamente sobre isso, a gente já viu também aquele cara lá do PSOL, Guilherme Boulos, falando também. Já fiz um vídeo aqui no canal mostrando esses comentários. Hoje o comentário é da Dilma Rousseff, que só no site aqui nesse pasquim chamado Brasil 247 é que tem espaço para falar as besteiras econômicas dela. Na verdade, preciso ser justo. Isso aqui é apenas uma citação, muito enviesada naturalmente, de uma coisa que apareceu na Folha de São Paulo. Não muda nada também, Folha de São Paulo, outro pasquim esquerdista, né? Mas olha só como é que eles começam essa citação deles aqui. A ex-presidente Dilma Rousseff, por que não coloco presidenta, né? Vocês estão falando errado aqui, vocês sabem que ela era presidenta, né? Vítima do golpe de Estado de 2016, olha, golpe de Estado de 2016, olha a narrativa se consolidando, né? Processo político que trouxe a fome de volta ao Brasil, olha só. Falei num vídeo aqui, não sei qual que vai sair primeiro aí, sobre um relatório do UNICEF falando sobre a fome, a pobreza de crianças no Brasil. Então, olha só como os discursos se alinham, né, desse povinho de esquerda aí. Será que essa fome que eles estão falando aqui são 120 milhões de brasileiros que passam fome de acordo com a Marina Silva? Não sei dizer. Pois bem, a Dilma Rousseff engrossou as críticas do presidente Lula à atual política econômica e monetária do Banco Central aí, conduzida por Campos Neto. E ela disse o seguinte: quero dizer que quando o presidente questiona as taxas de juros, ele está defendendo o futuro do seu governo. Vamos lá, primeiro lugar. O Banco Central deve agir de acordo com o governo, com os interesses do governo ou com os interesses do país?
Ah, isso não é bom para o governo do Lula. Dane-se o governo do Lula, o Banco Central não tá lá, não tem as suas funções, as suas atribuições para fazer o Lula chegar até o final do seu mandato, não. As atribuições do Banco Central passam pela política monetária brasileira e apenas isso. Dane-se que governo que está lá no poder. O importante para o Banco Central é atingir os seus objetivos. De onde que ela tirou isso aqui? O Lula está defendendo o governo às custas do Brasil, às custas da economia brasileira. É isso que ela está querendo dizer? Porque é o que deu a entender nessa história aqui. Tudo bem que ela não é um primor aí de retórica, ela não se expressa muito bem, mas mesmo assim, né? Ela disse que a atual taxa de juros, que é 13,75% ao ano, foi mantido, se eu não me engano, pela quinta vez no começo de fevereiro. É o grande motivo do Lula tá bravinho aí. Ele queria que o Copom tivesse abaixado a taxa de juros e ele manteve mais uma vez. O Lula ficou louco, ficou uma arara com isso. Então, ela disse aqui que isso aqui é um valor muito acima da inflação, 8% aqui acima da inflação, e que essa taxa de juros condena o Brasil a uma depressão, um momento de perda de renda, de emprego. Não, Dilma, sabe o que condena o Brasil a esse cenário, um cenário de depressão econômica, de perda de renda e de emprego? O seu governo. Olha os números do final do seu governo, o que o seu segundo mandato fez com o Brasil. Diga-se de passagem que foi assim apenas a consequência dos dois mandatos do Lula e do primeiro mandato da Dilma também. Mas olha só os números da renda, o quanto que a renda caiu no Brasil no final do governo Dilma. Olha só o quanto a inflação disparou, o quanto o desemprego disparou naquela época. Culpa do governo PT, culpa do governo da Dilma. E ela agora vem me falar aqui que é a taxa de juros alta que está fazendo isso aí. Não, essa taxa de juros está muito alta para conter a escalada da inflação. É apenas por isso. E uma inflação contida é muito positiva para o país. Ah, a taxa de juros é prejudicial. Claro que não é bom ter uma taxa de juros muito alta, mas poxa, estamos no Brasil. Um país altamente instável. O Lula ganhou as eleições. Como você quer que o Brasil tenha uma taxa de juros baixa? País eco de terceiro mundo. Se a gente tiver uma inflação baixa, a gente já tá no lucro nessa história. E o que eu achei mais legal aqui nesse pessoal do 247 é como eles já tratam a confirmação da Dilma como presidente do Banco do BRICS, né? Vocês sabem aí que ela está sendo cotada para esse cargo. Então eles estão dando isso aqui como certo, ela já está confirmada. Poxa, o atual presidente nem saiu do cargo ainda. Eles não tiveram nem a decência de esperar o cara sair, o cadáver esfriar, para colocar outra pessoa no lugar. Pô, fala sério, já estão colocando a mulher como presidente do BRICS. Aliás, diga-se de passagem. Se você tem medo do Brasil entrar em alguma guerra aí, saiba que Dilma Rousseff como presidente do Banco do BRICS, que acho que é o Banco do Novo Desenvolvimento, se eu não me engano. Pois bem, a Dilma como presidente desse banco aí é motivo mais que suficiente para a Rússia, Índia, China e África do Sul declararem guerra ao Brasil, né? Porque tenso, né? Isso é uma arma de destruição em massa. Então, o site aqui traz também a opinião de André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real. Parece que esse pessoal do Plano Real tá totalmente de joelhos pro Lula, né? É incrível, uma coisa impressionante. E ele falou aqui que essa taxa de juros está muito alta, ele acredita que ela tinha que ser mais baixa. Por quê? Porque o mercado não deve sofrer mudanças muito bruscas de direção, e ele disse que a taxa que estava abaixo de 3% lá atrás também estava errada. Nisso aqui eu concordo com ele, acredito que foi um erro do Banco Central na época diminuir tanto assim a taxa de juros brasileira, porque o Brasil não pode ter uma taxa de juros tão pequena assim, pelos motivos que eu falei anteriormente, mas então ele disse que tinha que ser algo aí um pouco menor do que atualmente, mas mais alto do que existiu nesse período aí um pouco atípico. E ele disse aqui que a mudança na taxa de juros tem que ser suave, não pode ser uma coisa brusca. Mas, meu amigo, se a taxa de juros tem sido mantida há 5 meses, você considera isso uma mudança brusca? Isso é uma estabilidade, muito pelo contrário, né? Uma estabilidade isso aí. Como que é uma mudança brusca? Mudança brusca é o que o Lula quer fazer atualmente. Você acha que ele quer diminuir 0,25%? Você acha que ele quer diminuir 0,5% disso aí? Ele quer essa taxa abaixo de 10%, pode ter certeza disso. Isso vai ser um baita choque para a economia brasileira. Parece que esse senhor André Lara Rezende, como um monte de isentões da área econômica aí, desconhece esse fato, como sempre fizeram aí durante a campanha eleitoral do Lula, desconhecendo as atrocidades que ele prometeu que iria fazer, e agora eles ficam aí surpresos, né, falando, nossa, o Lula está sendo muito radical. Não brinca, não me diga, né, uma vergonha, uma coisa patética, não sei o que esses economistas têm na cabeça, não sei o que esse pessoal aí do Plano Real considera como sendo uma economia correta. Será que é o Lula?
na presidência da República, as loucuras econômicas que o Lula quer fazer, pô, faça-me o favor. A Dilma, pelo menos, a gente sabe que é incompetente, a gente sabe aí que nunca fez nada de proveitoso na área econômica, muito pelo contrário, ela e sua equipe econômica são os grandes responsáveis pela maior tragédia econômica aqui deste país, então nada do que a gente já não esperasse aí em matéria de pronunciamentos por parte da senhora mulher Sapiens, né? E também é esperado que o Brasil 247 dê espaço para uma mulher dessas falar, né? Porque ele quer apenas ecoar esse discurso com um número maior de vozes para fortalecer a narrativa aí e quem sabe, como eu falei no começo, obrigar o Campos Neto a renunciar porque a situação vai se tornar insustentável. Espero pelo menos que o Congresso Nacional blinde o Campos Neto nesse sentido para ele ficar até o final de 2024. Isso vai ser muito bom para o país e vai ser péssimo para o Lula. Ao contrário aqui do que a senhora Dilma Rousseff falou, dane-se o governo do PT, dane-se o governo do Lula. O Banco Central tem que se preocupar com o Brasil, ele não existe para defender político. A senhora Dilma Rousseff, mais uma vez, demonstra totalmente o seu desconhecimento, ou ela cometeu um sincericídio aqui, afirmando publicamente que o Lula quer intervir no Banco Central só para se manter no poder, né? Bom, mas o que você achou desse brilhante comentário da Dilma Rousseff? A gente tem que emoldurar, colocar num quadro, a gente tem que publicar isso aí, uma tese de doutorado, dar aí um título de doutora honoris causa para Dilma Rousseff? Deixa embaixo seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!